Oi, pessoal! Bem-vindos ao Psi em Áudio. Olá. Hoje nossa conversa vai ser sobre um tema, assim, chave na formação em psicologia, né? Os transtornos de ansiedade e aqueles relacionados ao medo. Isso mesmo. Vamos explorar juntos os conceitos principais, as técnicas de avaliação e o que mudou com a chegada da CID-11. A gente está se baseando num capítulo bem bacana sobre avanços em psicopatologia. Exatamente. A ideia é entender o essencial. A ansiedade e o medo são emoções normais, humanas. Sim. Mas o nosso foco é quando isso, sai do controle, vira disfuncional, causa sofrimento, prejuízo mesmo. Entendi. E aí a avaliação certa é tudo, né? Para poder ajudar de verdade. E a CID-11 entra como uma linguagem comum, digamos assim. Isso, uma linguagem comum, embora, claro, cada caso seja um caso, sempre com suas nuances. Certo. Então, vamos começar por aí. Qual é a diferença básica entre medo e ansiedade? E como isso muda ao longo da vida? Ótima pergunta para a gente começar. De forma simples, o medo é aquela resposta a uma ameaça que está ali, na sua frente, ou que você percebe como iminente. Tipo agora. Isso, agora. Um perigo real, um susto. A ansiedade, por outro lado, ela é mais antecipatória. É sobre uma ameaça futura. Ah, o famoso e se, né? Exatamente. O e se? Ambos são normais, claro. São até protetores. O problema começa, como o material que a gente viu bem aponta, quando a reação é muito intensa. Desproporcional. Isso, desproporcional. Ou quando dura demais, acontece toda hora, e principalmente quando começa a atrapalhar a vida da pessoa. O trabalho, o estudo, relações. É o tal do prejuízo funcional. Faz todo sentido. E é interessante como o que causa medo ou ansiedade vai mudando, né? Conforme a gente cresce. Sim, tem um caminho meio esperado. Na infância pequena, é comum ter medo de ficar longe dos pais, de estranhos, do escuro. Monstros. Monstros clássico. Depois, na escola, vem a ansiedade de desempenho, medo de ir mal na prova. Aí, na adolescência, o medo da rejeição social, de ser julgado pelos colegas, ganha uma força enorme. E tem gente que é mais vulnerável a desenvolver esses transtornos. O capítulo fala de fatores de risco, né? Fala-se em vários fatores. Experiências ruins na infância, infelizmente, como violência, abuso, isso pesa. Pesado. Muito. Ter pais com questões de saúde mental, histórico na família, viver com pouca grana, ter doenças crônicas, tudo isso pode aumentar a chance. Até o jeito de criar, sabe? Pais muito protetores ou muito severos, alguns estudos sugerem que podem influenciar. Entendi. Então a linha entre o normal e o patológico é essa combinação de intensidade, frequência, duração e o quanto atrapalha a vida. Exatamente. É o conjunto da obra. E principalmente o impacto negativo. E o impacto não é pequeno, né? Os dados mostram que esses transtornos são muito comuns. Nossa, muito comuns. São o grupo mais prevalente de transtornos mentais no mundo todo. A estimativa global que o material cita fica ali por volta de 7,3%. É muita gente. Muita gente. E não é só serem comuns, eles causam muita incapacidade. São a sexta causa principal de anos vividos com incapacidade no mundo. E afetam mais mulheres, especialmente jovens, entre 15 e 34 anos. Dentro desse universo da ansiedade, quais são os principais diagnósticos que o capítulo lista? Os mais conhecidos: transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, Transtorno de pânico, TP, Agorafobia, fobia específica, transtorno de ansiedade social, o TAS, transtorno de ansiedade de separação. e mutismo seletivo. É uma lista considerável. Mas você disse que é importante não ficar só nas caixinhas, né? Pensar dimensionalmente. Fundamental. As categorias ajudam a gente a organizar, a comunicar. Mas a ansiedade se manifesta de formas muito parecidas entre eles. Um sintoma pode aparecer em vários diagnósticos. E aí entra a tal da comorbidade que o material menciona. Ter mais de um transtorno junto. Exato. É super comum. Estudos grandes mostram isso direto. Por isso que a avaliação clínica tem que ser minuciosa. Ir fundo. Como no exemplo do capítulo, da pessoa que evita sair para comprar pão? Perfeito esse exemplo. Pode ser tanta coisa, né? Medo de lugar cheio, agorafobia.
medo de encontrar gente, ansiedade social. Medo de passar mal na rua, pânico. Medo de ficar longe de casa, ansiedade de separação. Só investigando o foco do medo, o porquê da evitação, é que a gente consegue diferenciar. Essa necessidade de entender o foco do medo nos leva direto para as mudanças da CID-11. Parece que ela tentou organizar melhor isso, né? Tentou, e foi uma mudança importante. Na CID-10, eles estavam mais espalhados. A CID-11 criou um capítulo específico. Transtornos de ansiedade e relacionados ao medo. Juntou todo mundo ali. TAG, pânico, agorafobia, fobias, TAS, ansiedade de separação, mutismo seletivo. Reconhecendo essa base comum. Exato. E uma das grandes novidades, que você mencionou antes, foi acabar com aquelas regras de hierarquia da CID-10. Que complicavam bastante, né? Às vezes a pessoa tinha sintomas de 2 transtornos, mas só podia receber um diagnóstico. Justamente, isso não refletia a realidade clínica. A CID-11 tirou isso. A lógica agora é ser mais útil para o clínico. A ideia é focar mais na apresentação, no que a gente vê no consultório. E a chave para o diagnóstico diferencial dentro desse grupo virou identificar o foco principal da apreensão. Medo do quê, exatamente? E qual a vantagem disso na prática? Ajuda a reconhecer a complexidade. Se o paciente tem mais de uma fonte de ansiedade significativa, agora o sistema permite codificar isso melhor, sem ter que escolher um e ignorar o outro. Valida o que a gente vê. A comorbidade é regra. E tem um ponto que vale para todos eles na CID-11. Tem que causar sofrimento ou prejuízo significativo. Certo, não é qualquer preocupaçãozinha. Não mesmo. Tem que atrapalhar a vida da pessoa de verdade, seja no lado pessoal, social, profissional. Entendido. Então vamos dar uma olhada mais de perto em alguns deles. Começando pelo transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, código 6B00 na CID-11. Aquela preocupação constante com tudo. Isso. O TAG é a preocupação excessiva, difícil de controlar, sobre um monte de coisas do dia a dia. Trabalho, família, saúde, dinheiro. A pessoa vive tensa, apreensiva, quase o tempo todo. E é comum. Bastante. A prevalência fica em torno de 3%, mais em mulheres. Costuma começar ali pelos 30 anos, mas pode vir antes, e tende a ser um quadro mais crônico. E além da preocupação mental, que outros sintomas aparecem? Sintomas físicos são muito comuns. Tensão muscular, sabe? Aquela pessoa que está sempre com os ombros duros, inquietação, dificuldade de relaxar. Dificuldade de concentração também. Sim, dificuldade de concentração, irritabilidade e problemas com o sono são quase regra. Custa pegar no sono, acorda muito ou acorda cansada. A CID-11 diz que esses sintomas precisam durar vários meses, na maior parte dos dias, e causar aquele prejuízo que a gente falou. Tem diferença entre a CID-11 e o DSM-5 para o TAG? Pequenas, mas tem. Por exemplo, a CID-11 não lista a fadiga como critério específico, diferente do DSM. E é um pouco mais flexível no tempo. Fala em vários meses, enquanto o DSM especifica pelo menos 6 meses. Talvez para abraçar mais a variabilidade que a gente vê. E para comorbidade no TAG? É a regra. Depressão maior é muito comum junto. Outros transtornos de ansiedade, TDAH, transtornos de personalidade, uso de substâncias, frequentemente aparecem associados. E para avaliar o TAG, como faz? Base de tudo é uma boa entrevista clínica. Entender sobre o que a pessoa se preocupa, quando começou, como é no dia a dia, o que ela evita fazer por causa disso. Perguntar ativamente sobre sintomas físicos e mentais, porque às vezes a pessoa nem liga uma coisa a outra. Chega falando da dor de cabeça, né? Exato, e não da preocupação por trás. E claro, é fundamental descartar outras causas. Problemas médicos, tipo tireoide, podem dar sintomas parecidos. Uso de substâncias também. Depois da entrevista, a gente pode usar algumas escalas para ajudar a medir a intensidade, tipo a escala de Hamilton para ansiedade ou questionários como o GAD-7, o BAI, a RADS, mas são ferramentas de apoio, sabe? Não substituem o olho clínico. Entendi. Faz sentido. Vamos para o próximo. Transtorno de pânico, UTP, código 6B01. O foco aqui são os ataques de pânico inesperados, né? Isso. O ataque de pânico é aquela crise súbita, um medo ou desconforto muito intenso que atinge o pico em minutos.
Os sintomas são bem físicos e assustadores. Coração disparado, falta de ar. Palpitação, sudorese, tremor, sensação de sufocamento, dor no peito, náusea, tontura, às vezes formigamento, sensação de estar fora da realidade e um medo enorme de perder o controle e enlouquecer ou até morrer. É terrível para quem passa. Imagino, mas ter um ataque isolado não é ter o transtorno de pânico, certo? Correto. Muita gente pode ter um ataque de pânico na vida. Para CTP, os ataques precisam ser recorrentes. E o ponto crucial na CID-11, eles são primariamente inesperados. A pessoa não sabe quando ou por que eles vêm. E além dos ataques, tem que ter pelo menos um mês de preocupação persistente sobre ter novos ataques ou sobre o que eles podem causar. Tipo, será que vou infartar? Exatamente. Ou então, a pessoa começa a mudar o comportamento para evitar situações onde ela acha que um ataque pode acontecer, mesmo sem ter uma ligação clara. E a CID-11 mudou algo na relação do pânico com outros transtornos? Sim, ela deu mais peso a essa característica do ataque ser inesperado para definir o TP como diagnóstico principal. Se os ataques acontecem quase sempre numa situação específica de outro transtorno, tipo só quando vai andar de avião para quem tem fobia, aí o diagnóstico principal seria a fobia e o pânico entraria como um especificador, uma característica adicional. Ah, isso organiza melhor as coisas. Sim, tenta deixar mais claro qual é o problema central. E a CID-11 também diz que o TP pode vir junto com a agorafobia. E a avaliação do TP também exige cuidado para não confundir, né? Muito cuidado. História clínica detalhada, exame do estado mental e o diagnóstico diferencial é super importante. Tem que investigar e descartar condições médicas que podem imitar um ataque. Arritmia, hipertiroidismo, problemas pulmonares. Uso de substâncias também. Com certeza. Cafeína em excesso, alguns medicamentos, drogas ou mesmo a abstinência de álcool ou calmantes. Tudo isso pode causar sintomas parecidos. Entrevistas estruturadas como o SCID ou o MINI e escalas como a PDSS ajudam a confirmar e medir a gravidade. Certo. Vamos para o terceiro exemplo que a gente separou. O transtorno de ansiedade social, o TAS. Antes chamado de fobia social, código 6B04. O TAS é aquele medo ou ansiedade muito forte em situações sociais. Situações onde a pessoa pode ser observada, avaliada, julgada pelos outros. Tipo falar em público, comer na frente dos outros, ir a uma festa. Exato. Qualquer situação que envolva possível escrutínio social. E o medo central é de agir de um jeito que seja humilhante, embaraçoso, ou que os outros percebam que ela está ansiosa, tipo suando, tremendo, corando. Isso leva a pessoa a evitar essas situações ou a passar por elas sofrendo muito. Geralmente começa na adolescência, né? E é bem comum também. Sim, começa cedo e pode ser bem incapacitante. Para fechar o diagnóstico, os sintomas precisam durar meses, a CID-11 fala vários meses, o DSM especifica pelo menos 6, e causar aquele prejuízo significativo na vida social, nos estudos, no trabalho. E a avaliação? É clínica, principalmente. Uma boa conversa para entender quais situações dão medo, o que a pessoa pensa que vai acontecer de ruim, como ela lida com isso, o quanto isso a limita. Tem questionários que ajudam bastante, como o LSAs, a escala de Leibowitz, ou o SPY, para rastrear e medir a intensidade. E tem que diferenciar de quê, principalmente? Da timidez normal, que não causa tanto prejuízo, e de outros transtornos. No pânico com agorafobia, o medo é do ataque, não da avaliação social. No transtorno dismórfico corporal, a preocupação é com a aparência física. E, claro, diferenciar de traços de personalidade evitativa. Ok, deu para ter uma boa ideia desses 3. Uma vez que o diagnóstico está feito, o que o material aponta sobre tratamento? Basicamente, 2 grandes frentes: psicoterapia e farmacoterapia. E, muitas vezes, a combinação das duas é o melhor caminho. E na psicoterapia, algum destaque? Sim, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é a que tem mais comprovação científica para a maioria dos transtornos de ansiedade. Isso aparece em vários estudos e diretrizes. E como a TCC funciona na prática para ansiedade? TCC atua em algumas frentes principais.
Primeiro, ajuda a pessoa a identificar e a questionar aqueles pensamentos negativos, distorcidos, que alimentam a ansiedade. Tipo, todo mundo vai rir de mim, não vou dar conta. A reestruturação cognitiva? Isso. Depois, ensina habilidades para lidar melhor com as situações e com os sintomas, como técnicas de respiração, relaxamento, às vezes treino de habilidades sociais para o TAS. E uma parte fundamental é a exposição gradual. Enfrentar o medo aos poucos. Exatamente. De forma planejada, começando do mais fácil para o mais difícil, para a pessoa ir aprendendo que ela consegue lidar, que o que ela temia não acontece, o que ela dá conta se acontecer. O capítulo também menciona opções como biblioterapia, que são livros de autoajuda baseados na TCC, e a TCC pela internet, a ICBT, que também tem mostrado bons resultados. Legal. E sobre os remédios? A medicação entra para ajudar a reduzir a intensidade dos sintomas, aliviar o sofrimento e melhorar o funcionamento da pessoa. A primeira linha de tratamento farmacológico para a maioria desses transtornos são os antidepressivos. Quais tipos? Principalmente os ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como o citalopram, sertralina, fluoxetina, e os IRSN, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina e a duloxetina. Eles são eficazes para TAG, pânico, TAS, agorafobia. E como o médico escolhe qual usar? É uma decisão individualizada. Tem que pensar no transtorno específico, no perfil de efeitos colaterais de cada um, se a pessoa tem outros problemas de saúde, se toma outros remédios, até o custo influencia. O objetivo é achar o melhor equilíbrio para aquela pessoa. E outros remédios? Calmantes, por exemplo. Os benzodiazepínicos, os calmantes tipo diazepam, clonazepam, eles podem ser úteis em momentos de crise ou no início do tratamento, mas geralmente por pouco tempo. O risco de dependência e tolerância é alto, então o uso prolongado não é recomendado como primeira linha. O texto também cita o MDR para pânico e agorafobia como opção de psicoterapia. Entendi. Para a gente fechando, o material traz uns pontos importantes sobre avaliação que valem a pena reforçar, né? Sim, lembretes cruciais para quem está na área. Primeiro, que infelizmente muitos casos de ansiedade ainda não são diagnosticados nem tratados. Às vezes falta até informação básica para a população e para os profissionais de saúde. Isso é muito sério mesmo. O subdiagnóstico. Demais. Por isso, na hora de avaliar, é fundamental perguntar ativamente sobre sintomas físicos e mentais, mesmo que a queixa principal seja outra. Investigar a fundo qual é o foco da preocupação ou do medo, porque isso é chave para diferenciar os transtornos. Sempre descartar causas médicas e o efeito de substâncias. E a questão cultural? Importantíssima. Considerar o contexto social e cultural da pessoa. O exemplo do ataque de nervos, que é um conceito cultural em algumas partes da América Latina, mostra como o sofrimento pode se expressar de formas diferentes. A gente precisa ter essa sensibilidade cultural, mesmo usando classificações como a CID-11. Ela tenta ajudar, mas o olhar atento do clínico é insubstituível. Perfeito. Então, fazendo um resumo rápido da nossa conversa, a gente diferenciou medo e ansiedade, viu como esses transtornos são comuns e o impacto que eles têm. Exploramos as categorias da CID-11, destacando as mudanças para tentar aproximar da clínica, como o fim das hierarquias e o foco na apreensão central. Passamos um pouco por TAG, TP e TAS, falando de avaliação e das principais linhas de tratamento, como a TCC e os antidepressivos, SRI e SRN. Para quem está estudando ou já atua em psicologia, dominar isso é essencial para fazer um bom diagnóstico e planejar uma intervenção que realmente ajude. Exatamente. E acho que fica uma reflexão, né? Se a comorbidade é tão alta, se os sintomas muitas vezes não respeitam tanto as fronteiras que a gente cria nas classificações, como será que os sistemas diagnósticos vão evoluir? Será que vamos caminhar para modelos mais dimensionais que capturem melhor essa complexidade toda? Uma boa pergunta. E, pensando na questão cultural, como a gente equilibra o uso de manuais internacionais, padronizados, com a necessidade de entender as particularidades de cada cultura, de cada pessoa? Como garantir uma competência cultural na avaliação? São questões que mantêm a nossa área viva, sempre em discussão e pesquisa.
Excelentes provocações para a gente continuar pensando. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nesta análise focada aqui no Psi em Áudio. Se você curtiu e quer mais conteúdos assim, voltados para temas essenciais da psicologia para estudantes e profissionais, não esquece de seguir o nosso canal. Isso aí, pessoal. Até a próxima!